Está um pouco no segredo dos deuses, o convento de São Francisco, não é? Existem algumas intenções que se têm abordado até nas reuniões de Câmara, mas existem propostas de projetos para os serviços da Câmara. Havia também uma proposta de estacionamento em alternativa ao estacionamento subterrâneo que eu em especial defendia sobre a várzea. Continuo a dizer que foi uma oportunidade perdida, porque de facto a oferta de estacionamento neste momento é escassa e vai continuar a ser escassa porque o número de lugares de estacionamento não vão ser os suficientes para servir tomar no dia a dia, e é isso que interessa. Mesmo com a bolsa de estacionamento na estação, isso não vai ser conseguido. Mais de metade vazia. Portanto, o que acontece é que vai haver alguma dificuldade, aliás, em algumas zonas da cidade isso já acontece. Portanto, o que está previsto, segundo o que sei, dito pela Presidente, é que nesta fase está a negociar o espaço, que o preço inicial era muito elevado e que a Câmara não aceitou, e que agora há um projeto, a intenção, um programa com uma intenção para se desenvolver ali um edifício que comporte os serviços da Câmara. Em relação a isto, é importante que sim, que haja uma concentração dos serviços, que haja condições para os trabalhadores, porque está tudo espalhado pela cidade, isso também custa dinheiro e custa muito dinheiro mensalmente, e de facto não há assim tanta dignidade nos espaços que estão disponíveis neste momento para os trabalhadores da Câmara. Em alguns sítios muito amontoados, noutros sítios situações e espaços já inadequados àquilo que é hoje as necessidades em termos de serviços, e hoje tem que se criar condições a todos os níveis de acessibilidade, de bem-estar no local de trabalho, criar condições para que as pessoas venham e tenham também de alguma forma espaço onde, se possível, colocar os seus carros. Muita gente vem de fora, portanto há aqui que reverter esta situação atual. São condições beras, como se diz na aldeia, e todos nós sabemos disso. Portanto, isto é um projeto a desenvolver, ainda se é um programa, portanto é uma intenção da Câmara, não sei se já há condições para desenvolver o projeto, há sempre. Para começar a desenvolver o projeto base, o estudo prévio, e o que acontece é que tem que ser bem planeado, a Câmara tem que saber bem o que quer para que o projeto saia bem à primeira. Isto é fundamental, e que seja um projeto de facto que sirva o objetivo que se pretende com este espaço. A questão dos trabalhadores, do espaço para os trabalhadores, e também de alguns serviços que entretanto se podem oferecer ao cidadão comum. Porque de facto eu continuo a pensar que o edifício na Praça da Figueira, peço desculpa, estava aqui com um problema hoje de manhã que me aconteceu na Praça da Figueira, e estava a puxar isso para aqui. Na Praça da República é necessário que esse edifício devia ser só para os órgãos e alguns apoios à Presidência e aos vereadores. Faz todo o sentido, é assim que outras câmaras fazem, e aqui o edifício iria também criar uma nova dinâmica na várzea, novos espaços, mais gente, mais circulação, portanto tudo ganharia. Agora, isto é intenção, pelo menos o conhecimento que tenho é esse. Em relação ao estacionamento, lá atrás, fico um pouco quebrado com isto, penso eu, porque criar duas situações em simultâneo, mas o estacionamento ali fica caro, muito caro, porque temos aqueles taludes vão ter que ser trabalhados e isso custa muito dinheiro e tem a ver muito com as questões de segurança. Portanto, as soluções não são fáceis. A Câmara fez esta proposta, anunciou no fundo esta proposta, mas isto, o que eu aconselho é que a coisa seja bem feita à primeira, que os projetistas tenham tempo para projetar, para que a coisa saia bem à primeira e de facto este edifício, se for para a frente, que sirva verdadeiramente quer o município
Está alguma verba já inscrita no orçamento para o próximo ano nesta matéria, Convento de São Francisco? Ora bem, no orçamento, sim, o orçamento está a ser trabalhado, não é? Eu não, nem sequer, ou melhor dizendo, mesmo eu não posso dizer que neste momento conheça todo o orçamento, porque não seria verdade. Ele ainda está a ser trabalhado nos vários setores municipais. E claro que já houve um conjunto de reuniões, digamos, ao nível do topo, ou seja, entre presidente e vereadores e com as chefias intermédias do município, mas há muitas coisas ainda que estão a ser... Uma coisa tenho a certeza, neste momento há muito mais coisas em cima da mesa do que aquelas que vão estar no documento final, porque vai ter que haver ali depois a fase em que vamos ter que cortar, enfim, porque obviamente o orçamento tem que ser realista desde logo na capacidade depois de execução e portanto e naquilo que seja a receita disponível para a despesa que se pretende efetuar, ou pelo menos a despesa e a receita previstas, mas de qualquer forma, em relação antes de mais dizer que em relação à obra da Várzea Grande, já agora esta nota, sim, ela está a decorrer bem, vai estar com certeza pronta daqui a mais um mesito e pouco, portanto aquilo que está previsto no final ali no final do mês de dezembro ou ali uns dias antes do Natal, é isso que se espera, e não há neste momento qualquer indicação de que isso se possa atrasar, portanto julgo que está de facto a ficar uma obra, como sabíamos, como estava projetado, uma obra muito interessante e que vai servir tomar ao longo das próximas décadas e de facto uma obra de grande futuro, quer dizer, não uma obra como alguns às vezes dizem, e têm direito à sua opinião, mas uma obra ornamental, mas não, uma obra estrutural, não só da reabilitação de toda daquela grande praça que agora finalmente Tomar vai ter naquele local, mas também de toda uma lógica de receber quem nos visita, de melhores até ali acessibilidades na zona, digamos, intermodal, chamemos-lhe ali, entre o comboio, os táxis e a rodoviária, e de facto uma obra de grande futuro. Claro que há alguns pormenores, só com mais 2 ou 3 anos é que começarão a estar mais compostos, como é a questão das árvores, obviamente, que é sempre digamos, um ponto sensível, e que esse vai naturalmente demorar 2 ou 3 aninhos para estar realmente mais composto, mas isso é natural, é assim mesmo. Em relação ao Convento de São Francisco, nesse particular, e é verdade, agora digamos que ficará ali desde logo do ponto de vista visual, há ali ou melhor, o Convento de São Francisco e também o Pelourinho que existe no centro, ou mais próximo do Tribunal, que também está em obras, lembremos, o edifício do Tribunal aí não é o município, naturalmente, é o Ministério da Justiça que a está a levar a cabo, mas é também um investimento importante naquele edifício, um investimento importante em Tomar e felizmente também neste conjunto da Várzea Grande, portanto, e que está ali a ser efetuado, e que fica, portanto, também composto. O padrão, ou melhor, o Pelourinho, dizia, vai ficar visualmente nestas primeiras semanas, nestes primeiros meses, eventualmente, dependendo depois do tempo que demorar, também visualmente a testuar, não é? Porque está lá no centro e não vai ficar já recuperado. Mas estamos a tratar disso. Aliás, não só neste momento estamos a receber orçamentos para a intervenção, portanto, daquele Pelourinho e também do que existe digamos no final da rua da avenida no Novas Pereira, portanto que há também aí um Pelourinho que também será digamos restaurado, aqui o restaurado é essencialmente limpo, não é? Há muitos anos que não tem intervenção, portanto estes 2 Pelourinhos são intervencionados, isso o município está já a preparar para que o mais possível, isto seria o ideal, terminada a obra da Várzea Grande, se pudesse então entrar nesta obra, que é uma obra, digamos, entre aspas, mais fina, portanto, de um trabalho mais minucioso por parte de uma empresa que ganha o concurso, mas que, portanto, concurso ou consulta, estamos a fazer consulta, mas, portanto, que tem que ser mais especializada, precisamente em restauro. O Convento de São Francisco, então, realmente vai ficar ali uma fachada, e já agora, pedagogicamente, até para quem nos ouve, possa perceber isso, porque nem todos os tomarenses saberão isto, o Convento de São Francisco tem várias parcelas, quer dizer, é uma coisa só, é um edifício só, mas
ao longo dos anos ganhou diferentes proprietários, portanto tem várias parcelas, e na prática tem 3 proprietários. 2 deles, ou a divisão desses 2, são desde logo visíveis realmente estando na praça, ou na nova praça, na Várzea Grande, a olhar para o edifício. E há uma parte que é propriedade do município, digamos a zona sul do monumento ou do edifício é a propriedade do edifício, do município, e nomeadamente a zona onde está aquele claustro que é acessível, portanto aquele claustro onde está, por exemplo, o Museu dos Fósforos, e portanto esse bloco, chamemos-lhe assim, é propriedade do município, e aí está instalada, por exemplo, já referi o Museu dos Fósforos, mas por exemplo a sede e praticamente a totalidade dos serviços da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, que portanto está sediada aqui em Tomar. Depois há mais alguns, está lá a Adirne também, e há ali 2 ou 3 setores que nós queremos melhorar. Por exemplo, o próprio Museu dos Fósforos tem um projeto para ser um pouco alargado e para ter ali melhores condições. Já temos esse projeto feito, ainda não houve possibilidade de avançar com ele, mas enfim, esse bloco é propriedade municipal. Ora, quando nós estamos de frente para a fachada, é fácil desde logo perceber realmente a divisão entre o que é municipal e o que é depois de outro proprietário, porque nota-se no próprio estado de conservação da fachada. Essa outra parte, que é no fundo quase que a meio da fachada até digamos, ao topo norte, ou seja, da própria igreja de São Francisco, e onde no interior, portanto adjacente à igreja, há um outro claustro muito interessante, até arquitetonicamente, mas que não está de facto acessível aos tomarenses e a quem nos visita. Essa parcela é propriedade da Ordem Franciscana, portanto essa igreja e essa metade do convento é propriedade de uma entidade, para todos os efeitos, privada, religiosa, que é a Ordem Franciscana. E depois há uma terceira entidade, que é, no fundo, ou praticamente tudo, então, nas traseiras do Convento de São Francisco, e entre o convento e os tais taludes que depois, portanto, separam da estrada acima, onde há, essencialmente, barracões, uns já em ruínas, outros muito volutos, e que depois pegam com a parte mais sul e que tem uma pequena parte de fachada, que pertence ao Ministério, ou melhor, pertencia ao Ministério da Defesa, atualmente, como todos os edifícios do Estado que estejam devolutos, pertence ao Ministério das Finanças, Direção-Geral do Tesouro, e é o que também acontece ali, onde há ainda apenas uma pequena parte na fachada que é ainda utilizada pela, digamos, a ação social das Forças Armadas, e depois atrás, onde era o antigo Tribunal Militar, e toda essa parte, como dizíamos, lá depois por trás do Convento de São Francisco, onde há essencialmente ruínas. Com essa parte, como já aqui foi referido, e já referimos algumas vezes, houve aqui um processo longo, de cerca de 2 anos, pelo menos, primeiro com o Ministério da Defesa, que deu o seu ok, porque mesmo já não sendo o Ministério, não estando, digamos, na gestão do Ministério da Defesa, tem que haver esse parecer, conseguiu-se esse parecer, foi dado, mas ainda, e durante muito tempo depois andou-se então a tentar negociar com a Direção-Geral do Tesouro, e durante bastante tempo não foi fácil, até que finalmente o caminho foi aberto e chegou-se até uma solução que de facto resolve o assunto. Haverá um pagamento de uma renda mensal que será bastante mais reduzido do que aquilo que eram os valores iniciais que eram colocados, fosse para a aquisição, fosse para a renda, e portanto esse caminho está aberto. E agora o que está a ser feito é precisamente apresentar, eu não lhe chamaria já um projeto, mas um caderno de encargos, uma memória descritiva, no fundo, do que é que lá o município pretende fazer, um programa, exatamente, do que é que pretende fazer e que custos, que orçamento é que isso poderá ter, até porque o valor desse orçamento também vai ter depois influência na tal renda que o município vai estar a pagar. Mas, portanto, em relação a essa solução, há de facto aqui várias coisas em aberto. Durante bastante tempo falou-se na questão do estacionamento. Ele vai sempre ter que haver algum estacionamento, mesmo que a solução principal não seja para essa finalidade, mas, por exemplo, se nós decidirmos avançar, e neste momento essa é uma hipótese muito provável, para realmente, juntando também numa parte que também é nossa depois a sul disto, que é a abugoaria, a chamada abugoaria, e tanto pensar naquilo como um todo, porque a abugoaria também precisa de, quer dizer, nós já lá fizemos uma lavagem da cara, para usar uma expressão
popular. Portanto, no mandato anterior, uma vez que temos ali os serviços de higiene e limpeza, e aquilo são instalações bastante debilitadas. Eu lembro que os funcionários não tinham sequer um sítio onde tomar um duche de água quente no final do trabalho. Quer dizer, estamos a falar das pessoas que andam na rua a limpar aquilo que todos sujam, e portanto conseguiu-se dar ali um arranjo para pelo menos terem melhores condições, mas aquilo obviamente precisa de uma solução mais de fundo, mais definitiva, e agora com esta situação pode ser vista como um todo, e aí realmente a área é até bastante interessante. E portanto a solução neste momento em cima da mesa como mais provável é de facto avançarmos para uma solução realmente de um novo edifício de serviços municipais que possa realmente também resolver alguns problemas a montante, porque como referia o José Delgado, e eu também já referi algumas vezes, de facto, até porque nós tivemos uma medida no mandato anterior de abandonar os espaços alugados que tínhamos, ainda não conseguimos isso totalmente por causa do arquivo, mas ainda temos, portanto, uma parte grande de arquivo num espaço arrendado, ali no antigo edifício de escavação, mas libertámos todos os outros, e com isso poupámos uns milhares de euros mensais. Mas claro, isso fez com que alguns serviços ficassem um pouco mais apartados em relação àquilo que era as suas condições anteriores. E efetivamente o edifício de espaços do Conselho, particularmente esse, realmente deveria estar um bocadinho mais desafogado. Além de com isso, portanto, podermos criar melhores condições, quer para os trabalhadores, quer também para os municípios que tenham que se deslocar aos serviços. E, portanto, ali de facto pode ser uma solução interessante. Aliás, eu defendi isso no passado, aqui há 20 anos atrás, ou próximo disso, eu defendi muito isso, eu e o Partido Socialista, então, defendemos muito essa solução na altura, no fundo, criar uma espécie de centro cívico na Várzea Grande e no Convento de São Francisco em particular. Depois houve outras decisões que foram tomadas e perdeu-se essa oportunidade nestes anos mais recentes. Ou enfim, nestes 20 anos passados. Mas atualmente, e com esta situação, isto poderá voltar a ser de facto uma solução interessante. Mas dizia isso, vai ter sempre que, ainda assim, considerar algum lugar de estacionamento, nem que seja especificamente para os trabalhadores, mas é porque se for para os trabalhadores também está a libertar lugares nas imediações. Portanto, eu de qualquer forma, e como nota final desta intervenção, eu acho que neste momento não há, ou findas as obras, não vai haver falta de estacionamento no local. E a prova disso é que o problema é o que é que a gente considera estacionamento à porta. É a mentalidade do que é o estacionamento à porta. Mas a verdade é que logo no imediato, o parque novo que criámos não chega ainda a estar, em regra, ocupado a metade. E ele ainda nem está todo disponível, porque ele só vai estar todo disponível, os lugares só vão estar todos disponíveis quando se fizer o trabalho final agora da pavimentação. Portanto, a ideia é que foi dado estes meses para que, digamos, o pavimento pudesse realmente compactar bem, e também para dar a oportunidade de haver estacionamento enquanto se terminavam as obras da várzea. Terminadas as obras da várzea, e a ideia é que o mais possível no imediato se possa fazer, digamos, a pavimentação e o trabalho final deste estacionamento junto à ACP. E como dizia, quer esse estacionamento que agora, e ele ainda vai ter mais lugares do que aqueles que neste momento estão disponíveis, está em regra a 50%. O estacionamento que temos, por exemplo, junto ao mercado municipal ou ao sul do mercado municipal, está, à exceção da sexta-feira, está todos os dias da semana vazio. O próprio mercado municipal é raro esgotar. É verdade que há aqui entre a quinta-feira, digamos, das 3 horas de quinta-feira e também mais ou menos as 3 de sexta-feira ele não pode ser utilizado, mas todo o resto da semana ele pode ser utilizado, pelo menos em parte, porque à terça-feira à tarde ele também, há ali também mercado grossista, e portanto só pode ser usado cerca de metade, mas mesmo assim há sempre lugares. Portanto, é raríssimo estar totalmente ocupado. A questão é que, pronto, há sempre esta coisa de querermos, e eu percebo isso, mas de facto temos que também alterar mentalidades, como em qualquer cidade organizada, não é só em Tomar. O estacionamento não pode ser todo exatamente à porta, e à porta de cada coisa onde nós vamos parar.
Se eu vou a 5 sítios, não tenho que estacionar em 5 sítios. Estaciono num e vou correr os outros 5. Ou se eu estou todo o dia num local a trabalhar, se calhar tenho que estacionar um bocadinho mais longe. Isto é normal em qualquer cidade organizada. Portanto, eu estou absolutamente convicto, por muito impopular que possa ser para algumas pessoas que possam estar a ouvir isto que estou a dizer, mas não creio que neste momento, ou pelo menos findas as obras da Várzea Grande, exista falta de estacionamento no centro histórico e digamos na zona sul, ou enfim, na zona de São João Batista, na cidade. E na zona de Santa Maria, tendo esta visão também da cidade um pouco mais alargada, também é assim, porque há vários locais da cidade onde há estacionamento que raramente é ocupado.